alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Ecologia Aplicada. O nosso tema nessa série de vídeos que teremos agora são ciclos biogeoquímicos. E o nosso foco é discutir o uso e os efeitos e a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis. Nesse primeiro vídeo, vamos discutir quais são os compartimentos em que a matéria se agrega, como ela circula ou como ela flui entre eles. O que caracteriza a sociedade contemporânea? Bom, dos muitos fatores que nós podemos elencar, o consumo é o mais importante deles, né? Já discutimos nos vídeos anteriores, a economia tem sempre que crescer, o que significa consumir. Mas esse consumo é só uma parte da circulação da matéria no planeta. Essa circulação da matéria começa na mina, passa pela indústria e termina no acúmulo de resíduos. Então, observe que esse é um fluxo. Nós tendemos a imaginar a matéria, como ensinada em muitas escolas, como circulando, né? Ou seja, a matéria não tem, ao contrário da energia, não desaparece e pode ser utilizada muitas vezes. Na verdade, nas sociedades contemporâneas, mais do que uma circulação, nós temos um fluxo, porque ele é aberto. Esse é a mensagem principal desse nosso primeiro capítulo. Bom, associado a esse ciclo aberto, nós temos uma série de problemas, como, por exemplo, o acúmulo de resíduos em rios, resultando na mortalidade de peixes. Isso é notícia aqui na mídia local. Outros fatos em outras mídias que com pouca frequência nos alcançam, como, por exemplo, o acúmulo de resíduos no Golfo do México, resultando numa imensa zona morta, onde não existe mais vida marinha, pelo grau de contaminação, ou a derivação de rejeitos de mineração diretamente para o oceano, afetando a vida marinha, ou impactos ambientais e sociais associados à exploração de jazidas minerais cada vez de menor valor econômico e maior impacto ambiental, ou matéria que troca de compartimento, como a água em estado sólido nas geleiras, que se transporta para o oceano na forma de água em estado líquido, que redunda no aumento do nível do oceano e que é um dos problemas associados com a mudança climática e o seu impacto em todas as zonas costeiras do planeta, incluindo cidades brasileiras. Ou o esgotamento dos recursos, um problema que parece preocupante para alguns e parece irrelevante para outros. Bom, esses são todos os aspectos que nós esperamos começar a entender a partir dessa aula de hoje. Quais são as ideias principais que nós vamos desenvolver nessa série de vídeos? Bom, primeiro, que os ciclos biogeoquímicos são sim movimentos entre compartimentos, o que não significa dizer que esses movimentos entre compartimentos resultem numa reciclagem perfeita e completa e estável. Não, são trocas abertas que resultam em escassez em alguns compartimentos e acúmulo excessivo em outros compartimentos. A ciclagem acontece num ambiente dinâmico e desestabilizado. Essas são as duas mensagens principais desse nosso primeiro vídeo. Depois nós vamos, nos vídeos seguintes, discutir os ciclos de alguns elementos representativos dessa cadeia, como exemplos dos padrões globais de circulação da matéria. E então vamos discutir os principais desafios do uso de recursos naturais não renováveis e os caminhos para um possível uso sustentável e a sustentabilidade da sociedade humana. Vamos então para o nosso primeiro tópico
dessa série de vídeos discutindo os ciclos biogeoquímicos como movimentos entre compartimentos. Começamos por essa lâmina que sintetiza quais são os principais compartimentos e fluxos de matéria entre estes compartimentos. Começamos por aqui, os compartimentos biológicos e a famosa cadeia trófica. Bom, algas e plantas, que são organismos simbiontes, autotróficos, retiram nutrientes e outros compostos da atmosfera, do solo, da água e dos sedimentos. E essas plantas, elas podem ser pastejadas por animais. Estes animais e também as plantas diretamente, mesmo quando não são pastejadas, morrem e se transformam em detrito. Esses detritos são decompostos por micro-organismos ou são decompostos por animais que se alimentam de detrito, de micróbios, ou a cadeia trófica de predação que envolve esses animais. Então, animais têm diversas formas de interagir nessa circulação da matéria. Muito bem. Esses detritos, uma vez formados, são mineralizados através da respiração, excreção e lixiviação. Esse detrito é mineralizado e esses minerais são devolvidos aos compartimentos abióticos de onde eles se originaram. Bom, a maior parte do fluxo da matéria acontece entre esses dois conjuntos de compartimentos. Nós vamos chamá-los de pools lábeis, né? Porque aqui nós temos compartimentos com intensos movimentos de trocas entre esses subcompartimentos que estão colocados aqui. Mas eles não são os únicos, né? Existem ainda um outro conjunto de compartimentos também não biológicos, que é formado pela rocha matriz que envolve o manto terrestre. Essa rocha matriz que envolve o manto terrestre é o principal reservatório de toda a matéria existente no planeta. Mesmo detritos podem ser transformados em rocha, mas esse é um processo que ocorre em escala geológica de tempo, um processo evolutivo extremamente lento. É assim que se formaram as jazidas de combustíveis fósseis, por exemplo, inicialmente como turfa e com pressão, tempo e temperatura adequados, se transformando em jazidas de carvão, gás e petróleo. Bom, a matéria, assim como ela pode entrar lentamente nesse compartimento, ela pode sair desse compartimento, um processo que também é extremamente lento, que também acontece em escala geológica de tempo, através de processos de intemperismo, de erosão e formação de rochas sedimentares. Então, existem aqui fluxos entre esses pools lábeis de movimentos intensos e esse pool reservatório formado pela rocha matriz. Porém, essas trocas são trocas muito lentas em escala geológica. Ou seja, a comunidade biológica, nós, sociedade humana, estamos inseridos aqui na comunidade biológica, tem os seus fluxos nutrientes dependentes fundamentalmente das trocas com esses compartimentos. Embora nas sociedades humanas nós tenhamos aprendido a lidar com este compartimento aqui de forma muito mais intensa. Mas qual é a magnitude destes fluxos? Qual é o tamanho desses reservatórios? Vamos ver dois exemplos. O primeiro deles, carbono. Então, observem que o principal reservatório de carbono são rochas e sedimentos. Ali estão as jazidas de combustíveis fósseis que nós utilizamos. Observem também que o tempo de renovação, ou seja, quanto tempo demoraria para que todo esse estoque de carbono trocasse de compartimento. É um tempo extremamente longo. Então, esse é o nosso reservatório de carbono. E na atmosfera? Observem que a quantidade relativa de carbono na atmosfera é
extremamente pequena comparada com o tamanho do reservatório sedimentar. E o tempo de renovação é extremamente curto quando comparado com o tempo de renovação do carbono sedimentar. Então, aqui nós temos o reservatório e aqui nós temos um pool lábil. A cada 5 anos, todo o carbono atmosférico troca de compartimento, ou seja, ele é sequestrado por algum processo e retorna à atmosfera através de outros processos. Esse é o exemplo do fósforo. Observem que o fósforo também, o estoque, o pool reservatório de fósforo, são rochas sedimentares, sedimentos ou depósitos continentais, especialmente sedimentos oceânicos. É lá que se acumula o fósforo e nós vamos examinar isso em mais detalhe. A quantidade de fósforo na atmosfera é virtualmente desprezível e a quantidade de fósforo no oceano superficial, ou seja, fósforo circulante disponível como nutriente para as algas, também é comparativamente muito pequeno comparado com o tamanho do reservatório. Então, novamente, existem pools lábeis de circulação rápida, tempo de renovação curto e quantidades pequenas, e pools reservatórios, com longo tempo de renovação e compondo os estoques principais. Essa outra lâmina mostra esse mesmo fluxo da matéria, chamando atenção para outros aspectos que são interessantes de relembrar. Bom, novamente aqui estão as plantas e as algas, os organismos fotossintetizantes, absorvendo nutrientes solúveis a partir da água, solos e sedimentos. Bom, essas plantas podem ser pastejadas por animais ou podem se transformar diretamente em detritos. Ao morrerem, animais também morrem, então plantas e animais se transformam em detrito. Esse detrito é composto por respiração animal e microbiana e se mineraliza. Ao se mineralizar, observem aqui, e esse é o principal aspecto a chamar a atenção. Existem perdas gasosas dessa circulação da matéria entre plantas, animais, água, solo e sedimentos. Então, essas perdas gasosas acontecem desse pool de compartimentos para a atmosfera. E existem também perdas de compostos na forma solúvel por lixiviação, perdidos para o ambiente aquático. Bom, essas perdas elas podem ser compensadas por entradas de materiais solúveis através do intemperismo da rocha, um processo novamente geológico e que ocorre muito lentamente, ou pela fixação e deposição da atmosfera, um processo que é muito rápido, de tal forma que aqueles elementos, aqueles compostos que têm uma fase gasosa tendem a ter um ciclo mais fechado e mais equilibrado do que os elementos que não possuem uma fase gasosa e cujo fluxo depende do intemperismo da rocha. Bom, poderíamos então dizer que existe aqui uma recuperação de nutrientes das perdas por lixiviação novamente para o estoque da rocha, mas esse é um processo geológico extremamente lento. Assim como existe uma recuperação dessas perdas gasosas, que são jogadas na atmosfera a partir da fixação e da deposição, processos que são comparativamente mais rápidos. Bom, essa outra lâmina mostra exatamente esse mesmo fluxo ou ciclagem na matéria, agora colocado numa perspectiva de relevo. Então, existem ecossistemas no topo do relevo, ecossistemas na encosta e ecossistemas nas partes baixas do relevo. Frequentemente aqui estão os ecossistemas aquáticos, rios, banhados e o oceano. Quais as fontes de matéria, de nutrientes disponíveis para os ecossistemas que estão nas partes mais altas do relevo? Bom, a partir da atmosfera, fixação de nitrogênio, absorção gasosa, ou
a partir do intemperismo da rocha e processo de formação de solos. Essas são as duas possibilidades. Essas possibilidades também existem para os ecossistemas que estão na base do relevo, ou seja, os ecossistemas de várzea e os ecossistemas aquáticos. Entretanto, eles têm uma fonte adicional não disponível nos ecossistemas aqui do topo da cadeia, do topo do relevo, que são o escoamento superficial e a descarga de água subterrânea. Essas entradas de matéria nos ecossistemas nas posições mais baixas do relevo são as saídas, são as perdas dos ecossistemas situados nas partes mais elevadas. Então, eles têm uma fonte adicional de nutrientes, o que torna esses ecossistemas mais férteis e mais produtivos que os colocados nas posições mais elevadas. Se essa posição inferior no relevo está conectada com o oceano através de um rio, então o destino final desses nutrientes que tendem a se acumular nas partes mais baixas via erosão e via escorrimento, as perdas para o oceano. Como esses processos variam no tempo? Então, vamos examinar essa situação a partir dessa lâmina que exemplifica uma situação de perturbação em um ecossistema. A perturbação aconteceu nesse momento no tempo e a consequência imediata dela é a abertura do ciclo, ou seja, a perda de nutrientes aumenta de forma abrupta. Passado a perturbação, essa perda de nutrientes vai progressivamente diminuindo, ou seja, o ecossistema vai novamente fechando os seus ciclos, melhorando a sua capacidade de reciclagem. É isso que acontece nessa primeira fase posterior à interrupção da perturbação. Mais adiante, no processo, observem que as perdas de nutrientes voltam a crescer. Nós podemos nos perguntar, mas como? Por quê? A eficiência dos processos de reciclagem diminui. Lembrem-se que, nesse momento, o ecossistema parou de crescer, ele atingiu o seu tamanho máximo e, portanto, a demanda de nutrientes também se equilibrou, ela parou de aumentar. Essa perda de nutrientes aqui é a perda que está equilibrada com a entrada de nutrientes via processo de intemperismo e formação dos solos. Então, as entradas de nutrientes pelos solos se equilibram com as saídas de nutrientes por erosão e lixiviação, de tal maneira que o estoque e o fluxo se equilibram nesse ecossistema até que uma nova flutuação, uma nova perturbação altere novamente essa dinâmica. Nessa outra lâmina, nós observamos, agora tomando um ecossistema aquático como exemplo, como esse processo se propaga no espaço. Então aqui nós também temos uma situação em que acontece uma perturbação nesse ponto, essa perturbação pela entrada de esgoto, né? Ou seja, uma carga orgânica e carregada de nutrientes também. No momento e no ponto em que acontece essa descarga de esgoto, a disponibilidade de oxigênio diminui abruptamente em função do aumento dos processos de decomposição, associado então com o aumento da abundância de bactérias. Esse esgoto está carregado de nutrientes, então a água aumenta a concentração de compostos minerais inorgânicos, que são utilizados como fonte de matéria e energia por essa comunidade microbiológica. A quantidade de algas diminui abruptamente. Essa então à medida que essa carga orgânica é consumida pelas bactérias, a comunidade de algas começa a se recuperar, absorvendo esses contaminantes que para as algas e para as bactérias são nutrientes. O aumento da atividade fotossintética faz diminuir a carga de nutrientes e faz aumentar novamente a concentração de oxigênio. Então esse o espaço de recuperação a partir desse ponto de emissão. E finalmente
Mais ajusante ainda, já afastado desse ponto de lançamento, o ecossistema novamente se reequilibrou conforme as suas condições iniciais. Observem aqui, na fase intermediária desse processo, o aumento da atividade fotossintética, o aumento da produção primária de algas, em função do aumento da disponibilidade de nutrientes. Então, esse esgoto aqui, ele é ao mesmo tempo um problema, já que é uma carga orgânica que faz aumentar a atividade microbiológica e o consumo de oxigênio, mas é também um processo de fertilização do ecossistema aquático que faz aumentar essa produção primária de algas. Essa produção aumentada de algas não necessariamente é benéfica para o ecossistema, já que toda essa matéria orgânica aqui vai precisar ser consumida consumindo oxigênio. Então é importante esse período e esse espaço de recuperação do ecossistema para evitar situações como essa, de excesso de proliferação de algas por acúmulo excessivo de nutrientes. Existem potencialmente diversas outras situações de perturbação, aqui tem mais uma representada, nesse caso a perturbação e a abertura dos ciclos em função do sobrepastoreio, pastoreio excessivo. Observem aqui que os ecossistemas não pastoreados têm solos mais férteis, ou seja, os nutrientes são menos perdidos por erosão e por lixiviação do que nas situações perturbadas por excesso de pastoreio, isso para vários elementos químicos representados aqui. Encerramos então essa nossa primeira parte da aula. Aqui está um resumo das ideias principais que nós desenvolvemos. Em primeiro lugar, a matéria circula entre compartimentos de forma dinâmica. Então existem compartimentos lábeis e existem reservatórios. E existem entradas e saídas de cada compartimento que não são necessariamente equilibradas. A dinâmica da circulação, ela se modifica por evolução e por perturbações. E essas perturbações, elas têm o efeito de aumentar os fluxos entre compartimentos, abrir os ciclos. Após as perturbações, os ciclos passam por diversas fases de ajustamento que possuem propriedades diferentes, tendendo a um reequilíbrio. Dando sequência a esse tópico, vamos examinar os ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo, que exemplificam os processos e os desafios da sustentabilidade para esses elementos e compostos e todos os demais também. Muito obrigado pela assistência de todos e até a nossa próxima atividade.